Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para cultuar o Senhor e é uma alegria poder compartilhar esse tempo juntamente com vocês, louvando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 146. Salmo 146. Salmo que exalta a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus para com o seu povo. Salmo 146. Gostaria de ler esse salmo com você, se você puder ler comigo, juntamente comigo, para começar esse culto de adoração ao nosso Deus. Mas antes de ler, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe tudo o que já está acontecendo, tudo o que vai acontecer, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, seja ele perto ou longe, que Deus abençoe toda essa nossa situação, tudo que a gente está passando. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai amado, Deus querido, queremos mais uma vez colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo para que este culto seja conduzido pelo Senhor para nossa edificação e também para louvor e glória do Teu nome. Te agradecemos porque mais uma vez nos ajuntamos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada sonho, cada projeto. Oh Deus, pedimos que o Senhor esteja realmente abençoando, tratando, trabalhando com cada um de nós. Oramos, pedimos a presença do Senhor conosco nesse tempo que nós estaremos aqui compartilhando da palavra do Senhor, cantando e também ouvindo realmente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor fale conosco, nos ensine e nos eduque para que possamos ser mais parecidos com o nosso Senhor amado, o Redentor Jesus Cristo. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Salmo 146. A palavra do Senhor nos diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor Deus. O Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Esse texto é muito precioso, como todos os outros textos na Escritura, mas nos faz pensar no tempo que a gente está vivendo. Tempo em que nós fizemos planos e temos tido vários objetivos, durante o ano, transformados por Deus. No começo ou no final dos anos, sempre nós fazemos planos para o ano vindouro. E esse 2020 rompeu com todos os nossos planos, com toda a nossa agenda, e nos faz lembrar desse texto também, dentre outros. A gente, de fato, é passageiro e a nossa vida não nos pertence. Porém, mesmo a Escritura nos ensinando isso, que a nossa vida, que o mundo está nas mãos do Senhor, nós temos, de certa forma, uma atitude. E qual seria essa atitude? Confiar no Senhor, ter esperança em Deus, buscar o nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele liberta, porque o Senhor abre os olhos dos cegos, porque o Senhor ama os justos, Ele guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, o Senhor transtorna o caminho dos ímpios, e o Senhor reina de geração em geração. Convite desse dia é para que você entregue o seu coração, sua mente, sua adoração ao Senhor, para que ao ouvir a sua palavra e cantar canções de adoração, você seja tocado,
transformado, edificado, restaurado, reconciliado com Deus presente, que intervém e que se move na história. Vamos adorar ao Senhor nesse momento e que o Senhor te abençoe. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, tua graça eu quero ver, pois quando estás neste tua graça invade mim, tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só pra ti, minha coroa deixo aos seus pés pra me lembrar que minha recompensa é tua glória vive em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só pra ti, minha coroa deixo aos seus pés pra me lembrar que minha recompensa é tua glória vive em mim. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos.
que tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que tua presença e teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. O texto que nós lemos na abertura do culto fala que o Senhor é aquele que dá pão aos que têm fome, que guarda o peregrino, que ampara o órfão e a viúva. Uma das formas de Deus fazer isso é utilizando-se dos recursos que Ele tem disponibilizado aos seus servos, os recursos que Deus tem dado à sua igreja. Nesse momento, nós oraremos pelos dízimos e pelas ofertas, pela sua contribuição, pela sua fidelidade, pela sua generosidade, e para que Deus abra as portas dos céus, as comportas dos céus sobre a sua vida, para que haja mantimento na casa do Senhor, no templo, e sendo este mantimento do templo direcionado para o órfão, para a viúva, para os missionários, para a obra do Senhor, e também mantimento na sua casa, para que haja recurso na sua casa, para que o Senhor mantenha as portas que precisam estar abertas, e feche também aquelas que precisam ser fechadas. Nesse momento, nós cantaremos louvor ao Senhor, o hino de gratidão, de adoração ao Senhor, que tem nos dado mais do que precisamos, infinitamente mais do que merecemos. E se nós estamos precisando realmente de oportunidades, de portas abertas, que nesse momento de dízimos e ofertas, você faça essa oração ao Senhor, clamando para que Ele abra essas portas, para que Ele te ajude a entender a vontade dEle e a ter estratégias nesse momento de crise. Que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento e nos ajude a ajudar, nos dê direcionamento, para que a gente possa, de fato, cumprir com o mandamento do Senhor, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, e isso através dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. Vamos orar mais uma vez, e então cantarmos louvor ao Senhor. A conta da igreja vai ser disponibilizada, ou já está sendo disponibilizada aqui, para que você possa fazer o seu depósito, a sua transferência. A gente tem sempre falado aqui, para que você não faça desse momento meramente um momento de transação financeira, um momento de lidar com recursos econômicos de forma fria, mas pense que lembre-se que você está de fato lidando com princípios espirituais. Então é muito mais do que colocar um dinheiro, transferir um dinheiro, muito mais do que trazer aqui ao gasofilácio às sextas-feiras, mas é adorar ao Senhor com as primícias das nossas rendas. Vamos orar e cantar ao Senhor,
porque o Senhor tem cuidado da gente. Senhor, nós confiamos em Ti. O Senhor é benigno e é misericordioso. O Teu reino é de todos os séculos. O Teu domínio subsiste sobre todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, santo em todas as suas obras. O Senhor sustenta os que vacilam e apruma os prostrados. Em Ti, Senhor, esperam os olhos de todos. Deus, essa é a nossa oração de adoração e também reconhecendo que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem nos dado e pela bênção que o Senhor tem nos dado através dos recursos, da fonte do nosso trabalho e também do resultado do nosso trabalho. Mas pedimos também que o Senhor abra as portas que pessoas precisam para trabalhar e também para desenvolver e desempenhar bem as suas vocações. Que o Senhor abençoe e nos ajude a abençoar com os nossos recursos, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com as nossas doações, aquelas pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão perto da gente, pessoas longe da gente. Nos ajude, Deus, a ajudar essas pessoas. Te agradecemos pela fidelidade dos nossos irmãos, te agradecemos pela generosidade dos nossos irmãos. Que o Senhor verdadeiramente abra as comportas dos céus e faça chover bênção sobre a vida de cada um. Deus, nós te agradecemos, oramos, crendo que o Senhor é aquele que dá pão aos que têm fome, e que o Senhor levanta os abatidos, que o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Reconhecemos que a nossa esperança está no Senhor, e esperamos, gratos, continuar a viver em tuas bem-aventuranças. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te
Queria saudar a todos vocês, queridos, aos irmãos, às irmãs, aos que estão na casa do Senhor, aos que estão em casa, a todos os familiares, aos nossos queridos todos. Nós louvamos a Deus porque no meio de dificuldades, quando nós ficamos assustados com as diversas situações no mundo, nós sentimos a grandeza da presença de Deus para conosco. Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação e desejamos que haja realmente edificação, que traga para nós maturidade, despertamento e que nós sirvamos ao Senhor com mais qualidade. Nós vamos ler no texto do profeta Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, leremos todo o capítulo, que são 13 versículos. Profeta Amós, capítulo 4, você que está aí com a sua Bíblia, na sua casa, onde você estiver. Se você não tiver, esteja apenas atento à leitura que faremos. Diz o texto assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e com restantes de fisga, de pesca. Saireis cada um à frente de si pelas brechas, e vos lançareis para o Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicais as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores, que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir até os vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus, esse é o nosso Senhor, é o Deus dos exércitos, este é o seu nome. Vamos orar?
Nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade a mais que nos dás para comunicarmos o teu evangelho, a tua palavra. Quando nós acabamos de ler essa porção, nós te pedimos que o Senhor esteja falando a cada irmão, cada irmã, os de perto, os de longe, e tantos quantos ouvirem a tua palavra sejam edificados e despertados para o louvor da tua glória, para o bem da tua causa, mas para a própria maturidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos constantemente advertidos para algumas coisas, advertidos contra as leis do trânsito, contra as leis morais, as leis civis. Nós temos advertência. A palavra de Deus também nos traz muitas advertências, e nós lemos em vários textos bíblicos, principalmente nos Salmos, quando o salmista convoca o povo à adoração a Deus, dando glórias a Deus pelos feitos que o Senhor havia realizado na vida do seu povo, e o Senhor realizava coisas extraordinárias a benefício do seu povo, porque o povo tinha sido fiel, o povo tinha sido disposto a servir ao Senhor. Mas encontramos também nos Salmos e outros livros da Bíblia os lamentos, a conclamação ao arrependimento, a conclamação à mudança de vida. Por quê? Porque o povo havia transgredido a lei do Senhor, havia transgredido a palavra do Senhor. As formas diferentes de Deus agir em cada situação tem muito mais a ver com duas coisas. Primeiro é com a soberania de Deus. Ele é soberano e não tem que dar satisfação a ninguém do que quer e da forma como vai agir. Mas a outra coisa são as necessidades que o homem propõe, a situação que o homem se conduz. Ele muda o propósito de Deus, tenta mudar a vontade de Deus ou não obedecer à vontade de Deus, e Deus tem que agir sobre a humanidade. Muitas vezes Deus age com maneiras bruscas, duras, outra vez de maneiras com palavras amorosas, de estímulo e de encorajamento. Então os relatos bíblicos dão conta de que os reis de Israel, a maior parte dos reis, falharam na obediência ao Senhor, na realização da vontade de Deus, e consequentemente todo o povo também falhava. E isso durante muito tempo, gerações sofreram os danos deste afastamento de Deus, e consequentemente os filhos naquelas gerações ficavam distanciados da palavra de Deus, porque a maioria não se importava com a palavra de Deus. Chegaram a perder o livro da lei, chegaram a perder o livro do Senhor. E foi quando Ilquias encontrou aquela palavra na época do rei Ezequias, e voltaram a ler a lei de Deus, voltaram a dar crédito à palavra do nosso Senhor. O texto que nós acabamos de ler, esse texto em apreço, nós temos uma mensagem direta de Deus ao seu povo, uma mensagem de um povo que estava distanciando-se do Senhor. Nós lemos nos primeiros versículos uma direção mais específica até às mulheres. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Interessante a gente ouvir essa linguagem de Deus, da parte de Deus, vacas de Bazã. Bazã, na verdade, era uma região importante na criação de gados, e as melhores raças, as melhores marcas, as melhores vacas estavam naquela região, e aquelas mulheres então eram chamadas de vacas de Bazã, porque elas tinham uma influência muito grande sobre os seus maridos. Elas pediam e eles davam, e elas desejavam ser vaidosas das suas épocas, por isso elas apareciam como mulheres bonitas, elegantes, mas no entanto elas levavam seus maridos a se desviarem do propósito, da vontade de Deus, na realização da vontade do nosso Senhor. E jurou Deus pela sua santidade. Ele disse assim, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma à frente de si pelas brechas, e vos lançareis para o Hermon, diz o Senhor. Saireis cada uma de frente de si.
A gente percebe então esta mudança, esta influência daquelas mulheres naquele tempo. Mas o texto vai continuar dizendo que o povo vinha a Betel e transgredia, iam a Gilgal e multiplicavam as transgressões. E cada manhã eles traziam sacrifícios e eles faziam ofertas ao Senhor. De 3 em 3 dias eles entregavam o dízimo ao Senhor. Então mostra que eles tinham um aspecto de religiosidade. No entanto, Betel e Gilgal eram considerados lugares santos, lugares do Senhor, marcas de encontros com Deus, de serviço a Deus, e aqueles homens, aqueles líderes, aquele povo tinha transformado essas cidades, esses lugares, ao invés de adoração a Deus, um lugar de idolatria. Lugar de planejamento das coisas que agradavam aos seus olhos, a si mesmos, e não ao próprio Deus. Se nós encontramos esse texto, esta advertência de Deus, quando chama aquelas mulheres de vacas de Bazã, quando adverte o povo que estavam naquelas cidades, não com o propósito de adorar a Deus, mas cidades que eram próprias de lembranças maravilhosas do encontro com Deus, eles as usavam para a idolatria. Nós entendemos que Deus se manifestou, Deus reagiu contra essas atitudes, porque nós já dissemos, Deus é soberano. E se Ele é soberano, essa é a verdade dele, toda a criação, tanto as bênçãos quanto as punições, eram da soberania de Deus, porque Ele é o Criador, e Ele, como Criador, tem domínio sobre a criatura. E nós temos visto ao longo da história que a criatura tem se levantado contra o Criador. E a gente percebe que isso não satisfaz ao nosso Deus. Nós estamos vivendo esses dias agora, dias de advertência quanto ao coronavírus, ou Covid-19, que tem assustado muita gente, que tem deixado as famílias presas em casa, e tem havido desemprego, e nós estamos percebendo várias situações adversas a isso. Considerando que Deus está se manifestando, considerando que essas coisas são advertências para o homem, para mostrar a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, considerando o texto que nós vimos aqui, da insatisfação de Deus com o seu povo, vamos tirar algumas lições para a gente neste momento. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar aqui é que o povo de Deus precisa não medir esforços com Deus, no sentido de desobediência, de resistência, de indiferença com as coisas do Senhor. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, que ouviu esta palavra, quando ele ouviu a expressão de Deus dizendo assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. E numa linguagem mais chula, né? Paulo caiu do cavalo, porque ele se recalcitrava contra Deus, ele não entendia a verdade ainda do cristianismo, e em nome de Deus, em nome da religião, ele participava de prisões, ele participava de açoites e até de assassinatos. O povo de Israel, meus irmãos, no passado, ele vagueou no deserto. Por quê? Por causa de recalcitrar-se contra Deus, por causa da indiferença com Deus, por ignorar os feitos de Deus. Moisés, por não ter falado a rocha, mas ferido a rocha, falado era a maneira que Deus requereu que ele tocasse, que ele chamasse a água daquela rocha para dessedentar o povo. Moisés toca naquela rocha, e porque ele toca naquela rocha, ele deixa de entrar na terra prometida, porque ignorou a palavra do nosso Deus. A indiferença é provocação a Deus, a resistência leva ao castigo, a disciplina de Deus, porque toda resistência, toda indiferença irrita a Deus, provoca a ira de Deus. E isso é recalcitrar contra o Senhor, isso é se colocar contra a vontade de Deus, é ignorar Deus, é ser indiferente com as coisas de Deus.
Isso aconteceu no povo de Israel, tem acontecido com os homens sobre a face da terra, por mais ignorantes que sejam, cada pessoa conhece os princípios de valores, os princípios morais, os valores para o bem da família, para a sociedade, e de respeito ao próximo e de respeito ao nosso Deus. E recalcitrar é como dar coice no prego. Vou ilustrar isso aqui. Nos tempos passados, quando eles aravam a terra, aquela máquina de arar a terra, ela era puxada por um boi. Era puxada por um boi. E se o boi se tornava preguiçoso quando aquele que estava trabalhando com ele dava ordem para que ele puxasse a máquina, ele não puxava. E se tocasse naquele boi para que ele puxasse, fizesse, cumprisse a sua missão, o seu trabalho, ele dava um coice. Todas as vezes ele escoiceava aquela máquina. Então aquele dono do boi, aquele trabalhador ali, colocou um prego exatamente onde aquele boi dava o coice. E quando ele dava ordem de trabalho, aquele boi dava um coice naquele prego. E porque doía, ele batia mais e mais e se feria cada vez mais. Assim são as pessoas que resistem ao cuidado e à vontade de Deus. Às vezes se magoam porque as coisas acontecem. Às vezes se entristecem com as permissões de Deus, e alguns ignoram a Deus e se debatem mais contra o Senhor, se recalcitram contra o próprio Deus, ou seja, acabam dando coice no prego, e cada vez que dói, vai doer mais. Mas a gente aprende aqui, se por um lado há um pecado, há uma ignorância, há uma indiferença do povo com Deus, nós aprendemos que recalcitrar contra Deus é necessário reconhecer o pecado nas suas mais variadas formas e converter-se ao Senhor, fazer a curva e voltar-se para Deus. Nós encontramos aqui nesse capítulo por diversas vezes o Senhor dizendo: não vos convertestes a mim. Nós temos aqui nesse texto pelo menos 5 vezes em que o Senhor conclama ao povo, dá sinal da sua insatisfação, dá oportunidade àquele povo, e o povo não se converte ao Senhor, não se converte. Então, não medir força com Deus, é necessário reconhecer o seu pecado, entregar-se a Deus, voltar-se para o Senhor. A conversão é um ato de dentro para fora. Às vezes as pessoas mudam de comportamento apenas porque têm consciência, por questão intelectual, porque sabe que está errado. Então às vezes mudam de comportamento durante um tempo, mas dentro do coração, dentro de si, não houve nenhuma mudança. E é necessário que cada um entenda que todo mal começa no coração. Todos os males estão dentro do coração. É necessário reconhecer em que está ligado o seu coração. A palavra de Deus diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E diz o Senhor Jesus que é do coração que procedem todas as saídas da vida. E diz também o provérbio: tal qual o homem pensa, tal qual ele é. Então nós somos sempre resultados daquilo que o nosso coração está cheio. Nós somos sempre resultados daquilo que a nossa mente está cheia. Mas há uma instrução da palavra de Deus que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisto pensais. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mas no versículo 7 o apóstolo Paulo já tinha dito assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, dominará a vossa mente e dominará o vosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse conflito que nós temos continuamente começa dentro do nosso coração, e ninguém mais do que o próprio apóstolo Paulo, homem de uma experiência grande com o nosso Deus, aquele que recalcitrou
se trava contra Deus, aquele que nós já usamos a expressão chula aqui, que caiu do cavalo, ele tem um novo nascimento. Ele diz: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. No entanto, não obstante esta experiência tão gloriosa com o Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Essa experiência do apóstolo Paulo traz para nós também um momento para que nós pensemos. Pense você, pense mais uma vez, pense duas ou três. O problema começa no coração. Paulo disse então: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas estava nele a certeza e a esperança da solução do seu problema. Ele diz assim: graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele começa o capítulo 8 dizendo: agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a conversão precisa ter uma ação completa. E ela precisa de ter uma ação constante. É necessário ser perseverante, olhando não para o pecado, olhando não para a fraqueza, olhando não para as atrações mundanas ou carnais, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o Senhor e não para as dificuldades, olhando para o Senhor, não para as próprias advertências, porque elas levarão você à presença do Senhor. Se é assim, nós precisamos entender um outro aspecto, que o homem precisa não perder a oportunidade que Deus lhe concede. Oportunidade de mudança, de arrependimento, de salvação. Ao longo dos anos, nós temos percebido que Deus sempre concedeu às gerações oportunidades para mudanças. E o texto que nós lemos, como nós já dissemos aqui, por 5 vezes dentro desse texto, o Senhor fala que mandou chover num lugar, no outro não, teve seca numa região, outra não. Ele mandou pestes, tantas coisas aconteceram diante dos olhos do povo de Israel, e eles não se convertiam ao Senhor. E o Senhor está dizendo: não vos convertestes a mim, não vos convertestes a mim. Ele disse: eu retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro não. Outro ficou sem chuva, secou. E o Senhor diz: não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Para Deus, meus queridos, Deus trata sempre com uma oportunidade. Ele conclama o homem ao arrependimento. Se nós lermos aí no capítulo 3, no versículo 7, nós vamos encontrar: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre pregava através dos profetas o arrependimento do povo. Deus conclamava, chamava o povo ao arrependimento, à conversão, através dos seus profetas. E Deus ainda se manifesta, Deus se revela nas Escrituras para aqueles que leem a sua palavra todos os dias, como nós acabamos de ler esse texto aqui. Deus se manifesta, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder nas suas realizações, manifesta a sua vontade através das Santas Escrituras. E os mandamentos do Senhor são claros a bem-estar do homem. Nós encontramos Deus nos seus mandamentos chamando para si a adoração, o louvor, o reconhecimento de que Ele é Deus único, Senhor absoluto sobre todas as coisas, e que o povo não tivesse outros deuses diante de si. E nós encontramos nesses mandamentos que o Senhor tem estabelecido para o seu povo o bem-estar do ser humano, o bom relacionamento entre as pessoas. É uma questão
questão social, é uma questão relacional, é o bem da família. O texto é bem claro, os mandamentos do Senhor são claros quando dizem não matarás, não furtarás. E o bem da família quando diz que os filhos devem honrar os pais. E nós encontramos nas Sagradas Escrituras que os pais devem respeitar e não provocar a ira aos seus filhos. E nós poderíamos ter uma sociedade bem melhor se realmente o ser humano se voltasse para Deus como o único Senhor nos seus corações. Se o homem obedecesse à orientação de Deus para um bom relacionamento em família, para um bom relacionamento na sociedade. E o texto que lemos aqui do capítulo 4 deixa bem claro que havia injustiça social. Eles praticavam injustiça, não observavam a necessidade de muitos, o que acontece nos nossos dias. Deus se revela, como nós já dissemos, nas Sagradas Escrituras. Deus se revela na natureza. Deus se manifesta através de vários sinais neste nosso mundo. Estamos vivendo um momento em que nós percebemos a grandeza de Deus e a nossa total dependência do Senhor. Ele ensina, portanto, para a sua vontade, para o nosso bem social, para a nossa vida familiar, para os filhos honrarem os pais e para que os pais eduquem com sabedoria aos seus filhos. Deus fala através de disciplina. Nós encontramos que Deus também disciplina o seu povo, trata com seriedade. Deus fez chover, Deus mandou pestes, Deus realizou coisas nas nações, nos povos, em todos os tempos, mas principalmente estava acontecendo isso no povo de Israel, e está acontecendo nos atuais dias, no mundo inteiro. Deus está se manifestando, Deus está agindo. Muitos veem a morte de outro, veem o sofrimento de alguém, seja pelo Covid-19, ou seja pelo desemprego, ou seja, quem sabe, como consequência de um ato pecaminoso, de uma violência, de uma mentira, da maldade na sociedade. Deus permite tudo isso acontecer, sabe por quê? Por causa da indiferença do homem com Deus, porque se recalcitra contra Deus, e Deus está dando a todos uma nova oportunidade. E o texto aí diz que o Senhor deixa bem claro o que Deus realizou, e diz assim: vos deixei de dentes limpos. Ou seja, faltou pão. Faltou pão. Deus permitiu isso acontecer. Deus reteve a chuva. Deus tratou de maneira a chamar as pessoas ao arrependimento. Eles deixavam passar aquela oportunidade. Deus sempre agiu assim. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele conclama o povo dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. E o Senhor diz: porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor dos exércitos. Então a mudança é necessária. Então a oportunidade das pessoas mudarem, Deus as concede. Deus nunca tomou qualquer decisão no mundo sem antes anunciar. Nós lemos do dilúvio, nós lemos de Sodoma e Gomorra e dos acontecimentos variados. Deus tratou sempre dando oportunidade às pessoas. E a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o povo de Israel sempre teve a oportunidade de conhecer o Deus Salvador em Cristo Jesus. Teve a oportunidade de conhecer Deus na intimidade, mas era um povo que preferiu afastar-se de Deus, dizendo-se do Senhor, mas iam ao encontro de outros deuses. Eles pensavam só em si mesmos, eles não pensavam no bem do próximo, era uma questão social, eles não se importaram. E o Senhor os conclama aqui ao arrependimento, e a oportunidade lhes era dada. Não afronte a Deus, não fica medindo força com Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus. Não seja indiferente às coisas de Deus. Reconheça os seus pecados, reconheça a sua dependência. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Rico em perdoar. Aproveite a oportunidade que Deus tem dado a você cada dia,
Mas se você sabe que Deus tem dado a oportunidade cada dia, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. E o Senhor deseja salvar as pessoas, salvar a família. Deus deseja uma vida gloriosa aqui nessa terra, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de regozijo. E Deus deseja que as pessoas encontrem a salvação em Cristo Jesus. Ele faz isso de maneira graciosa, porque Ele dá a cada um a oportunidade de conversão, de mudança de vida. Não deixe o Senhor ter que dizer para você assim: olha, permiti coronavírus, eu permiti problema, permiti desemprego, e você não se converteu a mim. Aproveite a oportunidade, converta-se ao Senhor, porque Ele está se manifestando, Ele fala ao nosso coração, esperando a conversão, o verdadeiro arrependimento de cada pessoa. Fora de Jesus não há salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não foi dado entre os homens outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Aproveite a oportunidade. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta oportunidade de conclamarmos o povo ao arrependimento. É o Senhor quem está falando. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a experiência daquele povo foi amarga, foi difícil, e o Senhor sempre se manifestou, e o povo media força contigo, Senhor. Mas até que o Senhor chamou muitos deles, e muitos entenderam o convite ao arrependimento, à transformação. O Senhor sempre deu oportunidade, e sabemos, ó Deus, que os homens têm medido força contigo, pela indiferença, recalcitrando-se contra as coisas do Senhor. É necessário que cada um de nós, Senhor, se arrependa, com um arrependimento, uma conversão integral, completa, de corpo e alma. Nós agradecemos porque o Senhor tem dado a oportunidade, mais uma vez, aos nossos queridos que nos ouvem nesta hora. Permita que cada um abrace essa oportunidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu me sinto muito honrada por ter sido convidada pelo pastor Marcos César para estar aqui fazendo essa pequena homenagem às mães. Esse Dia das Mães é um dia um pouco diferenciado, que nós vamos ter um Dia das Mães ainda na quarentena, então muitos filhos não vão poder estar com suas mães, muitas mães vão estar com saudade mesmo daquele almoço, daquilo que a gente pode oferecer no Dia das Mães. Mas eu trouxe aqui, então, uma pequena mensagem para as nossas mamães, incluindo a mim, e vou fazer uma leitura dessa pequena mensagem, porque o nosso tempo aqui é curto, e nós queremos, então, estar deixando aqui de coração essa mensagem para as nossas mamães. Diz assim: o guarda das fontes. Um dos mais famosos sermões de Peter Marshall foi dedicado às mães, tendo como título O Guarda das Fontes. Ele começa contando que em certa cidade, situada no sopé de uma cadeia de montanhas, um estranho habitante das florestas tomou a si a responsabilidade de ser o guarda das fontes. Assim, percorria os montes e toda vez que encontrava uma fonte, tratava de limpá-la das folhas caídas, do lodo e do barro. E tão dedicado e caprichoso era o seu trabalho, que a água, ao descer borbulhante através da areia fina, corria para baixo, fresca, pura e limpa. Certo dia, porém, a Câmara Municipal, julgando aquele trabalho inútil e o salário pago ao guarda um desperdício, decidiu construir um reservatório concreto e dispensar o guarda das fontes. Terminado o reservatório, logo se encheu de água. Mas esta já não parecia a mesma. Estava poluída e, de imediato, uma epidemia ameaçava a vida da população. A Câmara reuniu-se novamente e todos os vereadores reconheceram o erro de terem demitido o guarda das fontes. Assim, foi de imediato convidado a voltar a realizar o seu trabalho de vital importância para a cidade.
Aplicando a sugestiva figura às mães, afirma o pregador, o famoso pregador, que nunca houve uma época em que houvesse maior necessidade de guarda das fontes ou em que houvesse mais fontes poluídas necessitadas de purificação. Embora o sermão em questão esteja referindo-se à sua época, década de 40, ele nunca foi tão atual como nos dias de hoje. A aplicação desse famoso sermão naqueles dias é a mesma para os dias em que vivemos, pois são dias difíceis, contraditórios e desafiadores para a autoridade materna. Há muitas fontes poluídas e poluidoras a exigir as guardas das fontes para a purificação das águas turvas dos nossos dias, pois muitos reservatórios de concretos têm sido erguidos na mente e no coração de nossos filhos. Tentam impor ideias pós-modernas, conceitos antibíblicos, e assistimos às mudanças sociais penetrando no âmago das relações familiares. A invasão de elementos ou objetos resultantes do avanço tecnológico, que fazem parte do cotidiano das famílias, é intensa. Computadores, laptops, internet, e-mail, telefones celulares, net e tantos outros contribuem para desafiar e modificar o relacionamento e a comunicação familiares, impondo conceitos que fogem da vontade de Deus. Ainda com mais ênfase nesse tempo, apesar de mais desafiador, cremos que as mães têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da igreja e na formação da nação. Nossa sociedade está desesperadamente necessitada de guardas das fontes, de mães influenciadoras, abençoadoras, intercessoras. Não somente mães biológicas, mas mães espirituais que intercedam pelos filhos da igreja. Lembramos que em dias difíceis em Israel, Deus, apesar da tradicional sociedade patriarcal, levanta uma liderança feminina. Seu nome era Débora. Ela é apresentada como profetisa, mulher de Lapidote e juíza em Israel. Ela foi a única mulher que julgou Israel e, dentre todos os juízes, a única designada profeta. Débora era temente a Deus. Essa mulher, apesar de todo o reconhecimento, só se sentiu realizada quando vestiu uma nova e honrada identidade, afirmando: eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Juízes 5, versículo 7, a parte B do versículo. Em seu livro Mães Intercessoras, aliás, compartilhado recentemente no grupo do Projeto Ana, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreve: precisamos de mães que passem tempo com seus filhos, de mães que falem de Deus para seus filhos, mas, sobretudo, de mães que falem dos seus filhos para Deus. Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Mas jamais teremos uma geração comprometida com Deus e com os valores do reino de Deus se não tivermos mães intercessoras. Necessitamos de mães que conheçam a Deus na intimidade, mães que vivam na presença de Deus, mães que derramem seus corações diante do Senhor em fervente oração. Precisamos de mães que busquem mais a salvação e a santificação dos seus filhos do que o sucesso deles. E é este o desafio que queremos deixar nesse Dia das Mães em quarentena. Seja você uma mãe intercessora, comprometida com o reino de Deus e um canal de bênçãos na vida de seus filhos e da igreja. Enfim, queridas mamães, parabéns! Desejamos que Deus as abençoe grandemente, bem como use suas vidas para a glória dele, para a edificação do lar e bênção para a sociedade. Amém.
Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará na tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com